Olá! Vamos mergulhar hoje numa questão que é, assim, o coração da fé cristã e que vira e mexe gera bastante dúvida. O que Jesus quis dizer sobre a lei do Antigo Testamento? Será que foi um chega, agora é tudo novo? Ou foi, na verdade, a peça final de um quebra-cabeça gigantesco? É isso que a gente vai descobrir. E tudo começa aqui, com essa frase de Jesus lá no Sermão da Montanha. É a chave de tudo. Ele deixa claro: não vim para rasgar o livro, vim para levar a história ao seu ponto máximo. Parece um paradoxo, não é? Abolir versus cumprir. Vamos desvendar o que isso significa na prática. Então, abolir ou cumprir? Para a gente entender como o Novo Testamento não joga o Antigo fora, mas o completa, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar como tudo começou. Para sacar o que Jesus quis dizer com cumprimento, primeiro a gente precisa entender o alicerce, a base de tudo, a lei do Antigo Testamento, a famosa Torá. Qual era o papel dela, afinal? Pensa na lei antiga como o primeiro trecho de uma longa estrada. Foi o jeito que Deus encontrou para começar a se revelar, sabe? Preparando o terreno, ensinando o povo dele, passo a passo, através dos patriarcas, dos profetas, preparando para algo muito maior que estava por vir. Essa lei era multifuncional. Ela botava um padrão moral, servia como um guia para a justiça e, o mais importante, funcionava como um grande professor, um pedagogo que ia preparando o coração do povo porque ainda estava para acontecer. O teólogo João Calvino usou uma imagem que é simplesmente perfeita para isso. Ele disse que a revelação no Antigo Testamento era como um rascunho a lápis. Você olha e até reconhece a pessoa, os traços principais estão ali, mas ainda falta a cor, a vida, a imagem completa. E aqui está o pulo do gato. A lei antiga era santa, era boa, mas era incompleta. Ela mostrava o que era certo fazer, mas, entende, ela não dava força interior, a tal da graça, para conseguir fazer. Faltava uma peça essencial nesse jogo. E essa peça que faltava, bom, ela chega com Jesus. A vinda de Cristo não é só mais um episódio, é o momento em que aquele rascunho finalmente ganha cores. A dinâmica toda da revelação muda para sempre. Jesus não é mais um porta-voz, ele é a própria mensagem. A revelação se torna uma pessoa. Aquele Deus que era invisível, que falava aos pouquinhos, agora tem um rosto, assume um corpo humano e se mostra por inteiro. E pronto. Aquela metáfora do rascunho se fecha de um jeito espetacular. Se o Antigo Testamento era o desenho a lápis, a vinda de Cristo é o retrato final, vivo, vibrante. A imagem, finalmente, está completa. Isso é a encarnação, é o grande mistério da palavra eterna de Deus que se faz gente como a gente. A revelação não é mais só ouvida, ela agora pode ser vista, tocada, em uma pessoa. São João da Cruz resumiu isso de um jeito lindo. Ele disse que, ao nos dar seu filho, Deus disse tudo o que tinha para dizer, de uma vez só. Não faltava mais nada. A revelação estava completa nele. E essa revelação total em Cristo traz com ela uma lei nova. Uma lei que não é mais talhada na pedra fria, externa, mas que é escrita direto no coração. Essa comparação aqui é sensacional. A gente vê a transformação de forma muito clara. A lei sai da pedra e vai para o coração. O foco sai do ato externo e vai para a intenção. E olha que incrível, o que antes só apontava o erro, agora dá a força e a graça para a gente superar esse erro. Essa lei que está no coração, a lei do Evangelho, ela pede uma resposta da gente. Como o apóstolo Paulo bem explicou, fé e obediência andam de mãos dadas. A fé de verdade se mostra na vida. É uma adesão completa ao projeto de Deus. É por isso que os dois testamentos são inseparáveis, formam uma só história. Santo Agostinho matou a charada. O novo está escondido no antigo, e o antigo se revela por completo no novo. Juntos, eles contam o plano divino inteiro. Ok, muito bonito tudo isso, mas e aí? Como é que essa tal lei no coração funciona na nossa vida corrida do século XXI? Como a gente vive o Evangelho hoje, na prática? A ideia é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Os valores do Evangelho não são para ficar só na teoria, guardados num livro. Eles têm que ser o motor que impulsiona cada ação, cada relacionamento que a gente tem. E isso vale para tudo, né? É agir com integridade no trabalho, é ensinar com empatia, é construir relações baseadas em respeito e perdão, e é lutar por uma sociedade mais justa e mais humana para todo mundo. No fundo, o princípio que guia tudo isso está bem claro na Bíblia.
fazer tudo para a glória de Deus. E esse tudo inclui desde as grandes decisões até as coisinhas mais simples do nosso dia a dia. E com isso, a gente chega numa reflexão final que é bem pessoal. Na real, no nosso dia a dia, qual é a lei que manda nas nossas escolhas? São os valores do Evangelho ou são as outras leis da sociedade, da cultura? Fica aí a pergunta para a gente pensar.